Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 hoje para falar sobre os melhores momentos e os piores momentos dessa primeira fase de temporada da Fórmula 1. Essa primeira fase foi bem, mesclou foi um misto, né, de sentimentos. Em determinado momento a gente ficou de saco cheio da Fórmula 1, de ser tão previsível, e num segundo momento ficou eufórico por conta dos duelos, das corridas caóticas, enfim, foi uma mescla aí de sensações, mas a gente pode tirar um top 5 dos piores e dos melhores momentos, sim. Foi um pouco difícil de eleger esses tópicos aí, depois vocês podem até ratificar ou colocar ou acrescentar também algumas situações que também não gostaram demais, mas vamos lá, vamos listar aí o top 5 dos piores momentos da Fórmula 1 em 2019. E eu começo com Valtteri Bottas, porque assim, apesar dele ter iniciou a temporada tão forte, vencendo, não conseguiu manter isso para o resto dessa temporada. A gente achou que talvez esse novo Bottas, esse Bottas 2.0 fosse bater de frente, como os ingleses chamam, né? Fosse bater de frente com o Hamilton, acabou não acontecendo nada disso, né? Ele foi perdendo rendimento, uma meia temporada bem oscilante. É claro que ele marca a ponta aqui e ali, porque ele tá sentado no melhor carro da Fórmula 1, mas deixa muito a desejar. E as duas últimas corridas do Bottas, antes das férias, foram horríveis, né? Tanto na Alemanha quanto na Hungria, e podem até custar o emprego dele, né? Vamos ver o que acontece. Na quarta colocação, temos aí a terrível dupla da Haas, Kevin Magnussen e Romain Grosjean. Não sei o que eles estão fazendo aí ainda na Fórmula 1, nessa equipe Haas, porque eles só fazem besteira, batem entre si, cometem erros bizarros, como aquele do Grosjean lá em Silverstone. Então, totalmente errado, nem deveriam estar, totalmente errados, né? Nem deveriam estar aí. Na terceira colocação, a Ferrari teve uma pré-temporada muito forte, dando a entender que iria para uma briga bem forte, né? Um embate bem forte com a Mercedes, mas nada disso aconteceu. A equipe se atrapalhou inteira, com muitos problemas técnicos, erro de concepção do carro, mas principalmente atrapalhadas no que diz respeito à ordem de equipe e estratégia. Então a Ferrari é um pior momento mesmo, né? Uma decepção nessa primeira fase de temporada. Depois a gente tem a própria FIA e algumas decisões erradas que ela tomou nessa primeira parte. Então, por exemplo, aquela punição que ela deu para o Max Verstappen lá em Mônaco, naquela saidinha lá, foi muito exagerada e tirou um pouco do brilho do que seria uma briga mesmo entre ele e o Hamilton. Também uma punição exagerada ao Vettel lá no Canadá. O Vettel vinha naquela o Hamilton, né, vinha naquela perseguição ao Vettel de tirar o fôlego, né, no final da corrida. Quer dizer, a gente veria um embate mesmo entre os dois, algo que a gente esperava ver desde o começo do campeonato. Mas aí o Vettel errou, pressionado pelo Hamilton, e os comissários deram aquela punição para ele, tirou qualquer chance de um embate mesmo real entre os dois, mudando o resultado da corrida. Então foi muito ruim. E na primeira colocação, o GP da França, horrível, né? Lá em Paul Ricard, foi um marco até, né? Um divisor de águas nessa primeira parte de temporada, mas a corrida foi muito ruim, né? Foi bem enfadonha, sonolenta, monótona, aquela pista que perdoa todos os erros, com aquelas listras horrorosas. Quer dizer, o GP da Espanha já tinha sido muito ruim, né? Sem quase um pouco ação de pista, e o GP da França foi ainda pior. Então, mas como ele foi pior, ele encabeça essa lista dos piores momentos. Agora vamos falar de coisas melhores, né? Então, como a gente já tá com saudades da Fórmula 1, principalmente de tudo que ela produziu desde o final de junho e durante todo o mês de julho,
a gente vai falar das coisas boas, né, dessa primeira fase de temporada. Então, de novo, um top 5. Na quinta colocação eu coloco o Sebastian Vettel e o que ele fez no GP da Alemanha. Porque assim, o Vettel vinha nesse ciclo dele errático desde o GP da Alemanha do ano passado, vocês lembram? Quando ele liderava o campeonato, liderava a corrida, tinha um melhor carro naquele momento que a Mercedes, e aí errou, bateu e desde então ladeira abaixo. Mas em Hockenheim, nesse ano, apesar de tudo remar contra ele, né? Lá, porque ele teve problema na classificação, largou lá atrás e aí teve que recuperar posições numa pista encharcada, numa condição horrorosa, caótica lá em Hockenheim. Ele fez uma prova belíssima e parece que realmente passou a régua nesse ciclo, encerrou de vez. A largada que ele teve lá em Hockenheim é espetacular. Se você não viu ou quer ver de novo, pela câmera on-board é de tirar o fôlego, porque a pista estava muito encharcada, muito spray, e ele foi passando vários carros na largada espetacular, uma largada parada ainda, né? Então vale a pena ver. As 4 corridas, mesmo esse conjunto, essa sequência brilhante da Fórmula 1 desde o fim de junho e durante todo o mês de julho, ocupa a 4ª colocação no nosso ranking. Porque foram 4 corridas muitíssimo boas, né? Na Áustria, que misturou um pouco do clima, né? O fato da Fórmula 1 estar numa pista de verdade, numa pista que não perdoa os erros, uma pista muito quente, né? Um calor absurdo lá na Áustria. Mas a pista em alta altitude, né? Então isso prejudicou os carros da Mercedes. A Mercedes estava completamente fora da briga. E aí você une isso a uma Red Bull que finalmente levou uma atualização perfeita com aquela asa dianteira nova. A Honda, um passo à frente de novo com relação aos motores. Muito mais consistente, muito mais sólida, muito mais confiável, principalmente. O Max Verstappen voou, né? A Ferrari finalmente teve um ambiente propício para o carro dela, então ela usou bem isso. O calor fez bem para ela. Ela tem uma velocidade de reta muito boa, então ela soube usar bem isso naquela pista da Áustria. E aí a gente viu o embate, o primeiro, né, entre Charles Leclerc e Max Verstappen, foi espetacular também, mas o Max acabou levando a vitória numa bonita ultrapassagem a 3 voltas do final, levantando aquela torcida incrível mesmo, holandesa, tudo pintado de laranja, foi muito legal. Depois, GP da Inglaterra, vencido por Lewis Hamilton, que usou uma estratégia diferente para vencer o companheiro de equipe, mas aquela corrida teve muito mais do que isso, né? Silverstone lotada, acidentes, safety car e um dos maiores duelos dos últimos tempos, né? Também protagonizado entre Max Verstappen e o Charles Leclerc. Espetacular mesmo, né? E foi uma corrida que teve disputa em todos os cantos, no pelotão da frente, no pelotão do meio, lá atrás. Então, assim, foi bem divertida o GP da Inglaterra lá em Silverstone. Depois, a Fórmula 1 foi para a Alemanha, em Hockenheim, e aí choveu tudo que não tinha chovido o resto do calendário da Fórmula 1. Foi uma corrida caótica, sim, mas uma corrida divertidíssima de acompanhar, uma das melhores também dos últimos, não só dos últimos anos, mas a melhor dessa temporada, sem dúvida, vencida por Max Verstappen de novo, né? Viu erros do Hamilton, erros da Mercedes, erros do Leclerc e essa grande atuação aí do Vettel, pódio da Toro Rosso, quer dizer, Lance Stroll liderando a corrida em um determinado momento, corrida maluca, mas muito divertida. Como se não fosse o bastante, né? Tipo, o que pode ser melhor que isso? O GP da Hungria também, que encerrou a primeira parte da Fórmula 1, também foi muito interessante, muito legal de acompanhar, aquela mudança de estratégia da Mercedes, a Red Bull andando muito bem com o Verstappen, pole, ele andou uma barbaridade naquele final de semana e o Hamilton também, então assim, fechamos essa primeira parte de temporada muito bem nesse dia aí no GP da Hungria. E aí, pegando aí também por Hamilton e Verstappen,
A terceira colocação dessa lista é dos dois, pela campanha que eles fazem nesse ano, né? Impressionante, assim, talvez uma das mais fortes, um dos mais fortes inícios de temporada do Hamilton na Fórmula 1, muito forte, aproveitando todos os erros dos adversários, sendo do companheiro, tanto do companheiro de equipe, quanto da Ferrari, quanto da Red Bull, enfim, foi perfeito na maior parte do tempo, dominante. É claro que ele cometeu os erros, né, como foi acontecendo na Alemanha, mas assim, no geral, não tem como você bater esse cara, né? Porque ele tem um ritmo de corrida absurdo e faz uma classificação maravilhosa também. O Verstappen está no nível do Hamilton na medida em que ele não tem o mesmo equipamento que o Hamilton, mas tira muito desse carro da Red Bull, né? Principalmente nas primeiras corridas, ele foi ao pódio na Austrália, depois ele fez uma sequência de quartos lugares, e quando teve realmente carro, quando teve realmente chance, ele aproveitou as chances, né? Ele venceu na Áustria, ele venceu na Alemanha, ele iria ao pódio lá no GP da Inglaterra, não fosse o Vettel. Então assim, ele tirou muito desse carro e tá guiando realmente muito, tá guiando fino o menino holandês, né? Então o nosso terceiro lugar nesse top 5 dos melhores momentos tem a ver com a campanha de ambos. A segunda colocação fica para o Vettel também, mas pela atitude que ele teve lá no Canadá, pela reação que ele teve com aquela punição absurda que deram para ele, tiraram a corrida dele. Então muita gente criticou, dizendo que foi uma atitude infantil, meio mimada, mas na verdade foi uma reação muito humana. E a gente vê pouco disso na Fórmula 1, né? Os caras são muito comedidos, né? Sempre, né, aquela coisa controlada, calculada, sem muita demonstração de emoção. Mas o Vettel extrapolou, né, chutou tudo isso pra cima, foi lá, trocou as placas no parque fechado. Aliás, ele nem queria colocar o carro lá no parque fechado, né, nem queria ir pro pódio, enfim. Ele teve uma reação muito humana e foi um bom momento, sim, um dos melhores dessa temporada, dessa primeira fase de temporada. E o primeiro lugar, claro, fica pro duelo emocionante de tirar o fôlego entre o Charles Leclerc e o Max Verstappen no GP da Inglaterra. O Leclerc estava, né, mordido com o Verstappen depois que o Verstappen passou ele meio que na marra lá na Áustria e venceu a corrida, né? O Leclerc liderou toda aquela corrida, largando da pole e tudo, e aí o Verstappen acabou ganhando. Na Inglaterra, em situações inversas, né, o Leclerc na frente e tal, ele também, né, resolveu devolver aquilo que o Verstappen fez, e os dois protagonizaram uma das mais belas batalhas da história da Fórmula 1, com certeza. Reeditaram belíssimamente aquele clássico, né, aquele clássico duelo entre o René Arnoux e o Gilles Villeneuve há 40 anos. Então foi demais, foi bem legal. O que a gente deseja então para a segunda fase de temporada é que todos esses itens se repitam, né? Que a gente tenha corridas tão emocionantes e tão disputadas nessa segunda fase do campeonato. Creio que teremos. É isso, gente. Eu volto durante a semana para falar mais sobre a Fórmula 1 e o GP da Bélgica. E você, se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho aí para receber todas as notificações, todo o nosso conteúdo, e deixe seus comentários aí sobre os melhores e os piores momentos da Fórmula 1.